dia a todos da escola confessional. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje faremos a revisão para a prova, tá bom? Estamos chegando aí na reta final, tá? Então vamos lá. Prestem bem atenção que nós vamos relembrar os conteúdos que já foram estudados, tá ok? Abram aí na página 9. Abram aí na página 9. Vamos lá. Na página 9. Página 9. A vida na fauna brasileira, tá? O que é fauna? É o nome dado ao conjunto de animais que vivem em uma determinada região do planeta. Então, nós estudamos muito sobre a nossa fauna brasileira, que é um conjunto de animais. Vamos para a página 10. Ciclo de vida da fauna, ou seja, o ciclo de vida dos animais. Como que é o ciclo de vida? Eles nascem, eles se desenvolvem, reproduz e morre, tá bom? Nascem, se desenvolve, que é quando vai crescendo, reproduz e morre. Aqui nós temos o desenho do leão, tá? Nasce, desenvolve, reproduz e morre. O ciclo de vida são etapas pelas quais os seres vivos passam. Nascer, desenvolver-se, normalmente se reproduzir e morrer. Seres vivos, todos os seres, sejam os animais, sejam os humanos, sejam as plantas, nascem, crescem, se desenvolvem, reproduz e morrem, tá? Na página 13, vamos lá. A fauna brasileira e o seu ciclo de vida, tá? Muitos animais têm o seu ciclo de vida interrompido por diversos fatores. O lobo-guará, por exemplo, é o animal da nossa fauna que está entre aqueles que correm o risco de entrar em extinção. Por quê, pessoal? Muitos animais, eles são capturados de forma ilegal na natureza, então por isso que eles estão entrando em extinção, tá bom? Então aqui nós temos um texto do lobo-guará, que o lobo-guará é um animal que vive exclusivamente em áreas do cerrado, onde predominam as árvores baixas e tortuosas, arbustos e gramíneas. Ela possui hábitos noturnos e se alimenta de aves, cutias, répteis, peixes e até insetos. A caça predatória, ou seja, aquela que é feita de forma irresponsável, sem se preocupar com a reposição desse animal na natureza e a descrição do seu habitat para o cultivo de plantações, como as de soja, tem provocado a morte do lobo-guará. Aqui, pessoal, nós estamos falando de apenas um animal. Por exemplo, essa questão da caça ilegal, irresponsável, que eles vão lá, caçam mesmo, sem dó, isso aí também pode provocar extinção. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais animal, de tanto o pessoal caçar de forma ilegal, tá? Essa questão também aí de ficar mexendo na natureza para o plantio também prejudica, porque os animais ficam sem alimento e eles vão morrendo. Se eles morrem, como eles vão reproduzir? Por isso que entra em extinção. Entrar em extinção significa que tem bem pouquinho, e se a gente não cuidar, vai acabar, vai entrar mesmo, entrar em extinção, vai acabar. Página 14. Página 14 tá falando sobre o IBAMA. O que é o IBAMA? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IBAMA é responsável por desenvolver diversas atividades para a preservação e a conservação da natureza. Um exemplo é a criação de um manual que visa proteger os animais carnívoros, que muitas vezes invadem propriedades privadas em busca de alimento e acabam sendo mortos pelos donos delas. Tá, pessoal? Então, IBAMA é um órgão que cuida aí dos animais para que eles possam
se reproduzir, então eles cuidam, é um órgão público que cuida. IBAMA, tá bom? Página 17. Página 17. Vamos lá. Aqui tá falando um pouquinho sobre a camuflagem. Vocês lembram que os animais, a professora mostrou em aula aí, os animais se camuflando, se escondendo, né? Para se livrar dos predadores. Eles se escondem tanto, eles ficam da cor do ambiente. Para quê? Para fugir dos predadores. Isso é uma estratégia para sobrevivência. A camuflagem, então, é isso, tá, pessoal? Eles conseguem ficar da cor do local onde eles estão para se esconder dos predadores. Página 19. A surpresa. Vamos lá. A surpresa. Muitos animais, quando eles liberam uma surpresa para espantar os predadores. Por quê? Porque os predadores, na natureza, um precisa do outro. Nós estamos falando de cadeia alimentar. Então, assim como a camuflagem, eles precisam esconder dos seus predadores, também a surpresa é para isso. O sapo solta um veneninho, a cobra. Por quê? Porque ela precisa se defender. Então, é uma maneira de se defender. E essa surpresinha que elas jogam é para espantar os predadores, tá? Cadeia alimentar, um precisa do outro, tá? 26. Vamos para a página 26. Página 26. Cadeia alimentar, tá? Cadeia alimentar é a relação que existe entre as plantas e os animais de um ambiente em que um se alimenta do outro para garantir a sobrevivência é chamada de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, um precisa do outro. A plantinha, ela nasce, e depois ela serve de alimento para os animais. E assim são os animais carnívoros que também se alimentam de outros animais. E assim é construída a cadeia alimentar. Ou seja, um animal precisa do outro para sobreviver. Isso é um instinto, tá? Instinto de sobrevivência. Os produtores na cadeia alimentar. Por meio do alimento, os animais recebem a energia necessária para crescer e se desenvolver. Então, pessoal, as plantas, ela produz o seu próprio alimento. Então, ela é uma produtora, tá bom? Isto, na cadeia alimentar, as plantas são as produtoras, tá? Página 28. Na 28, tá falando um pouquinho aqui sobre a plantinha que recebe a luz, né? E a água vem e absorve. Isso é chamado de fotossíntese. Por quê? Ela produz o seu próprio alimento. Ela é uma produtora, tá bom? Só que mesmo assim o sol brilha para todos. Ela precisa do sol para brilhar ali para ela conseguir se desenvolver, tá? A planta produz o seu próprio alimento a partir de um processo chamado fotossíntese. Nele, a luz solar é absorvida pelas folhas das plantas, permitindo assim que o alimento seja produzido. Então, as plantinhas, elas são as únicas que produzem o seu próprio alimento, tá bom? Na página 29, os consumidores na cadeia alimentar. Quem são os consumidores? São os que se alimentam das plantas, são os que alimentam de outros animais, tá bom? São os consumidores. Então, produtores, somente as plantas. Consumidores, aqueles que consomem, tá? Página 30. Página 30, aqui também tem um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Começa pela folhinha, depois o gavião, tem o gavião, a cobrinha e por último a coruja. Então, um precisa do outro. Aqui está um exemplo de cadeia alimentar. Então, 26 a 31. 31, página 31. Os decompositores. Nós também precisamos dos decompositores. Isso mesmo. Quem são eles? Sabe aquela frutinha que está começando a estragar, aquela bananinha? Dá até para vocês verem aqui na página 31. É isso mesmo. Ali, os fungos e as bactérias,
elas se alimentam disso. Isso é bom para o solo, ó. Em uma cadeia alimentar, além das plantas e animais, há também os fungos e as bactérias. Observem abaixo a imagem de alguns desses pequenos seres vivos invisíveis a olho nu. Olha aqui, ó. São os decompositores, os fungos e as bactérias. Na cadeia alimentar, esses seres vivos são chamados de decompositores. Eles são assim chamados por transformarem os restos mortais das plantas e dos animais em nutrientes para o solo, tá? Quando um animal morre lá na natureza, tá? Ele vai se desfazendo, se decompondo. Ali vem os fungos e as bactérias, se alimentam. Isso é bom para o solo. Aí vão nascer novas plantinhas, tá? Então, pessoal, fechou, tá? Fechou. Cadeia alimentar, vai cair cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Um depende do outro. Nós temos os produtores, que são as plantinhas. Nós temos os consumidores, tá? Temos os herbívoros, os carnívoros. Os herbívoros que se alimentam das plantas, dos vegetais, tá? Os carnívoros que se alimentam de outros animais, ok? Temos também os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, pessoal, boa prova e até a próxima aula. Beijos!